Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é mudanças comportamentais por parte do consumidor e também do comerciante. Para conversar sobre este tema, eu recebo o especialista em varejo e inteligência de mercado, Olegário Araújo. Seja bem-vindo, Olegário. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos de um assunto que nos traduz o que acontece no nosso dia a dia, nossa mudança de comportamento, que é influenciada aí justamente por questões econômicas, demográficas e tecnológicas. Exatamente. Obrigado você pela presença aqui conosco, Olegário. E para começar esse nosso bate-papo, eu tenho certeza que a gente vai falar muito aqui das mudanças comportamentais decorrentes do problema do coronavírus, que afetou a vida de todo mundo. Mas antes mesmo de nós falarmos sobre esse momento, né, terrível aí do coronavírus, eu acredito que nos últimos anos já ocorria inúmeras mudanças por parte do consumidor e por parte do comércio decorrentes do avanço tecnológico, não é mesmo? Explica para a gente o que vem mudando tanto nos últimos anos por causa da tecnologia. Nossa, a tecnologia ela traz um grande impacto na sociedade, porque, primeiro, ela ficou mais acessível para todos. Então, por exemplo, em 2013, ele foi um ano muito intenso do ponto de vista da tecnologia, e nós, enquanto consumidores, porque foi um ano que marcou uma maior presença, por exemplo, do smartphone. As pessoas tinham celulares, mas não o smartphone com as configurações que a gente está acostumado hoje. Então, para nós é natural o que a gente vê hoje. E ali foi uma grande mudança, porque o smartphone ficou acessível e ele é um computador portátil. Ele tem memória, faz vários cálculos. Então, isso foi mudando profundamente a forma que nós interagimos. E ele mudou porque, por exemplo, parte da nossa comunicação, que era telefonar para alguém, hoje nós usamos ferramentas que nos permitem interagir e trocar mensagens. Se antes a gente só mandava o SMS, hoje não. Hoje nós escrevemos, mas também a gente já vê uma nova mudança. Nós não só escrevemos, como também nós mandamos áudio. Já tem muitas pessoas que já nem querem mais escrever, até porque mandar o áudio você consegue compartilhar uma emoção, se você dá um sentimento, né? Ou mesmo mandar um vídeo. Então, essas são mudanças grandes. E, claro, antes disso, teve também a própria internet. Que o momento dela para nós aqui foi em 1995. Então, se a gente fosse ter um marco dessa mudança, dois marcos importantes, um deles é 95, que é a chegada da internet, que mudou bastante coisa de lá para cá, e o telefone celular e, consequentemente, o smartphone, que tornou tudo mais democrático. Nós temos muito mais acesso hoje à informação. Então, essa mudança de comportamento ligada à tecnologia, ela é profunda, porque ela mudou o jeito que a gente acessa a informação, hoje está muito mais disponível. Nós entramos numa ferramenta, fazemos consultas, e ali a gente tem acesso a todo tipo de informação em tempo real. E enquanto consumidor, a gente também tem acesso a preço. Hoje nós compramos eletronicamente e queremos receber em casa ou retirarmos numa loja. Então, essas são mudanças que estão vindo, comportamentais, que estão ligadas principalmente a um conceito de conveniência. O dia a dia de todo mundo é tão corrido. Eu ainda costumo brincar que, particularmente, as mulheres elas são triatletas, porque elas têm que cuidar da família, né, no geral, ela tem o trabalho, e ela tem o cuidar dela, e tem todo esse entorno que ela está envolvida. Então, a maratona feminina ao longo do dia é muito grande. Embora a gente já vê os papéis se transformando na sociedade, né, os homens também assumindo novas atividades, eu diria que
para a grande maioria dos casos, a principal responsabilidade ainda recai sobre o papel feminino. Então, mas são mudanças que estão em curso, a gente sabe que os lares também estão mudando, nós estamos ficando uma sociedade que está envelhecendo bastante, nós já temos muito menos filhos. Para você ter uma ideia, em 1950 a gente tinha uma média de 6 filhos por família, uma média Brasil. Hoje nós estamos falando em 1,7. Nós somos muito mais urbanos. Em 1950, quando a gente falava da perspectiva urbana, um número muito pequeno de pessoas morava na cidade. Hoje nós já estamos em mais de 84%. E os lares, né, consequentemente, menores. Então, nós vivemos mais, porque a expectativa de vida em 1950 era algo em torno de 45 anos. Hoje, na média, nós estamos aí em 77. Então, são profundas mudanças na sociedade Agora, que vão refletindo no uso do varejo, no uso da tecnologia também. Agora, Olegário, você até cita a década ali dos anos 1990, né? Quando começa a surgir a internet e mais tarde surge o smartphone como uma mudança tecnológica decisiva para essa mudança comportamental. Mas o ser humano ele tem também aquela coisa da resistência, às vezes, ao novo, né? Nesse caminho, muitas empresas acabaram, por causa da resistência ao novo, não se atualizando, perdendo o mercado, fechando as portas, porque não entendeu essa mudança que se passava no mundo. Olha, sim, em intensidades diferentes. Como nós temos, eu costumo dizer que temos vários Brasis, mesmo se a gente olha para São Paulo, nós temos vários São Paulo, né, várias. A gente não dá para falar como se fosse algo monolítico, bloco, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo você vai ter diferentes realidades sociais, por exemplo. Então, isso impacta tanto os empresários quanto as pessoas, os consumidores, de maneira diferente. Mas, com certeza, a tecnologia impactou sim. Ela impactou no jeito que as pessoas hoje querem, em função do que aprenderam com a internet, por exemplo, as pessoas querem uma comunicação mais personalizada. Elas não querem ser mais um número, elas não querem ver lá o modelo de propaganda de uma sociedade industrial que predominou no século passado, onde eu produzia um produto e ele servia para todo mundo, era idêntico para todo mundo. Nós temos uma grande mudança na sociedade que quer algo pessoal. Eu quero algo para mim, feito do meu jeito, para mim, com as minhas características, na hora que eu quero, para o meu consumo pessoal. Eu quero ter uma identidade com esse produto. Então, nós não queremos mais fazer parte, digamos, a gente chama tecnicamente da massa, né, do grande volume. Eu quero algo para mim, eu tenho uma identidade, eu quero que as pessoas me reconheçam, quero que as empresas me reconheçam. As empresários que não conseguem fazer isso vão perdendo espaço. E a forma de fazer isso é via tecnologia. É ela que viabiliza essa personalização em grande escala. Essa é uma grande transformação que a gente tem na sociedade, que é essa demanda pela individualização. Agora, mais chegando ao momento que nós vivemos, né? Nesse ano de 2020, um ano complicado no mundo todo. Surge uma doença que ninguém tem a vacina, ninguém tem a cura ainda. Todo mundo acaba sendo obrigado a ficar em casa, as empresas a fecharem as suas portas. Nesse momento que chegou o coronavírus, essa tecnologia já estava disseminada por todos os tipos de comércio e assimilada por todo tipo de consumidor, ou também foi um momento de desafio, um momento de adaptação por parte de consumidores e comerciantes? Olha, na realidade, assim, a tecnologia já estava aí.
o que esse momento de pandemia nos fez foi acelerar um processo de digitalização da sociedade. E quando eu digo da sociedade, eu estou falando tanto de consumidores que, por vezes, tinham resistência em comprar na internet, por questão de segurança, por mudança de hábito, é difícil mudar. O ser humano, no geral, não gosta da mudança, a não ser que ele vai vendo os benefícios para ele. Então, uma parcela, sim, já comprava, inclusive, pelo e-commerce, já estava com o hábito de comprar, inclusive, pelo celular, em vez de comprar pelo computador, comprar pelo celular. E independente da região, eu lembro que eu me envolvi num projeto em 2015, com um varejista, 2015, numa região de menor poder aquisitivo, era uma campanha promocional. E a ideia da campanha ia ter um aniversário desse varejista com sorteio de 30 carros. E nós queríamos fazer uma ação promocional junto aos consumidores, colocando aqueles totens na loja para a pessoa se cadastrar, tipo um terminal. E o varejista, na época, falou, não, nós não vamos colocar isso, vamos fazer só pela internet. E pela região, pelo baixo poder aquisitivo da região, no primeiro momento nós falamos, isso não vai funcionar. E, para nossa surpresa, a campanha foi um sucesso, ela foi totalmente digital e um sucesso. E mais da metade das pessoas acessaram a campanha pelo celular, demonstrando o seguinte, se eu não tenho como ter um computador pessoal, o celular, ou o smartphone, é esse computador pessoal. Por isso que eu citei lá 2013 como um ano de mudança, né? Porque depois eu fui estudar um pouco mais disso. Então, a tecnologia, sim, ela já estava aí presente e a pandemia acelerou nossos hábitos, onde nós precisamos combinar a conveniência e a praticidade da compra dentro do lar, e nós fazíamos isso pouco, especialmente para produtos perecíveis, porque a gente quer tocar, ainda mais na nossa cultura brasileira, a gente quer pegar o produto, etc. Mas com as limitações da pandemia, de mobilidade, nós tivemos sim que aprender. E teve que aprender o consumidor, teve uma parcela que não comprava, não tinha segurança, e ele se viu ali forçado a fazer isto, por questão de saúde. Então, esse foi o primeiro impacto que a gente teve, e teve aprendizado até no sentido de ensinar as pessoas que mal usavam o smartphone, pessoas predominantemente quem estava ali acima dos 70 anos, porque tem questão da visibilidade, de poder enxergar de fato o que está ali no teclado, mas as pessoas foram aprender. Então, elas foram aprender a usar por uma necessidade. Algumas que não tinham como trabalhar em casa, e, embora a empresa pudesse permitir isto, mas também foram aprender, foi ver como teria uma boa internet para trabalhar de casa, etc. Não é todas as pessoas que podem fazer isso, mas quem pôde fez o uso. Por outro lado, o varejista, ele teve que se adaptar. Então, de um dia para o outro, varejistas que estão, por exemplo, na linha de vende eletrodomésticos, e que ainda tinha uma atuação pouca representativa das vendas online, ele teve que pegar o consumidor dele, ele teve que orientar o consumidor de como comprar e de como usar a tecnologia. O que a pandemia demonstrou para nós claramente foi a desigualdade da nossa sociedade. A desigualdade que se manifesta pelo desafio, inclusive, de acesso à internet, por recursos nessa linha, e também uma parte da população que sequer se sabia da existência dela por ela não estar digitalizada, ou, como alguns falam, bancarizada, até para receber os benefícios do governo para sobreviver neste período tão desafiador para todos, mas com intensidade diferente. Então, essas pessoas aí que estão mais necessitadas na sociedade tiveram muito mais desafios para se adaptar. É isso que também trouxe à tona este momento de pandemia, e empresas
começaram a rever a forma de atuar. E essa revisão da forma de atuar incluiu, inclusive, serem didáticas da perspectiva de orientar os clientes de como usar a tecnologia, de criar as condições para isto, para que as pessoas tenham acesso. Então, nós temos pessoas desde menor poder aquisitivo, que não tinha o acesso nem a uma conta bancária para poder receber um benefício, e outras pessoas que, até em função da idade, que tinham mais dificuldade de usar os recursos tecnológicos e que foram recebendo orientação. Então, a sociedade ela se digitalizou nesse período, acelerou essa digitalização da sociedade e também das empresas. Agora, Olegário, isso que você está me dizendo eu acho muito interessante, porque as empresas maiores, as grandes corporações, elas já vêm há alguns anos trabalhando com banco de dados, né? Então, eles às vezes eles conhecem mais o consumidor do que o próprio consumidor. Já as pequenas e médias nem sempre trabalharam com esses dados. E nesse momento aí emergencial, toda empresa precisou usar um serviço de inteligência, né? Quem que é o meu consumidor, né? Como que ele está nesse momento da pandemia e de que forma eu consigo chegar até ele? Ou seja, a inteligência de mercado nunca se fez tão presente quanto nesse momento, correto? Correto. Como eu comentei anteriormente, a gente vive um momento da sociedade que se busca uma personalização, um tratamento individual. Mas alguns entendiam que poderia ficar mais para frente, fazer isso em outro momento, é uma tendência, daqui a pouco eu me envolvo com isso, né? Vamos ver como isso fica. Mesmo as vendas pelo e-commerce, tinha empresas que tinham até condições de fazer isso, do ponto de vista tecnológico, e não faziam porque acham que o consumidor não iria mudar. Mas aí veio a pandemia e forçou todos a mudar. Então, essa empresa, né, que tinha uma cultura, digamos, mais tradicional, que tinha dúvidas em relação das pessoas comprarem pelo e-commerce, pelo WhatsApp, por exemplo, elas passaram a realizar essas compras. Essa foi a grande mudança. E também, em alguns casos, dependendo da região, retornou a hábitos anteriores, que eram televendas. Se a pessoa não tem acesso, mas ela está em casa, esse pequeno empresário, ele redescobriu o atendimento telefônico como um caminho de atender clientes. Ou seja, foi uma combinação de diferentes formas. Então, nós temos na sociedade pessoas que já compravam ou passaram a comprar pelo e-commerce, passou também a se vender pelas redes sociais, depois veio a fase de vender pelos aplicativos de comunicação e também vender por televendas. Então, telefona, a pessoa liga, conversa com o cliente, anota o que o cliente quer e vai entregar esse pedido. Na realidade, nós buscamos, ao longo deste período, soluções para poder resolver as questões do cliente. Aí vem a importância dos dados. Eu preciso ter o mínimo de informação do meu cliente. Onde ele é, eu preciso, onde ele mora, porque por vezes ele vai me retirar. Eu tive que me reorganizar de forma diferente enquanto empresário, no sentido de saber se ele viria retirar na loja, que horário que ele viria retirar esse produto, para deixar pronto. Então, esse empresário também descobriu que a tecnologia hoje está muito mais acessível, você tem muitas mais opções que nos chega por meio das startups. Então, foi o momento de descobrir a startup e descobrir a comunicação como nós estamos fazendo agora. Comunicação eletrônica, cada um falando de casa, etc., ela estava aí, mas ela não tinha ganhado escala, como se diz, ou seja, um número ainda mais restrito, um número restrito de pessoas usavam essa solução. E nós descobrimos que este é o caminho. A relação da indústria com o varejo, ou do varejo com a indústria, na relação nós, enquanto consumidores, com as nossas compras, onde nós queremos comprar, as nossas marcas. Então, isso se transformou. E ele vem responder a questões novas. Nós precisamos da conveniência e da segurança.
nós estamos com medo, nós vivemos um momento que nós estamos com medo, porque ainda não temos a vacina, vivemos assustados, então tem um lado emocional e um lado físico mesmo, o que eu estou tocando, que cuidados que eu tenho que tomar. A tecnologia vem ser um facilitador, diferente do que ocorreu com a chamada gripe espanhola, lá no começo do século passado, do século XX, quando tinha pouca comunicação. Tem muita similaridade em termos de doença com o período. A única diferença é que a sociedade agora ela tem aí a tecnologia a seu favor. E aí a importância dos dados. As empresas que já estavam tecnologicamente usando a inteligência no negócio, inteligência para conhecer o cliente, inteligência para poder facilitar a vida do cliente, inteligência para facilitar com conveniência, de maneira personalizada, tudo isso, essas empresas, como se diz na palavra do momento, elas estão surfando nesta onda. Ou seja, as vendas alavancaram muito, mas porque elas se prepararam antes. E é isso que é uma quebra de paradigma muito importante. A tecnologia hoje está acessível, armazenar dados é muito mais barato do que já foi no passado, e temos muitas soluções aí para facilitar a vida do cliente. Um cliente que somos nós, que temos mais acesso hoje, estamos mais informados, porque nós entramos na internet e pesquisamos, por exemplo, recebemos pelas mídias sociais muita informação, e, consequentemente, nós estamos mais exigentes. Então, isso leva a uma transformação muito grande. E o brasileiro tem uma característica, o brasileiro é curioso, o brasileiro, comparando com outros povos, ele gosta de novidade. Então, esse é um aspecto muito interessante nosso. Nós abraçamos as novidades numa velocidade muito grande. Então, isso também é um facilitador no nosso caso. Olegário, você me falou uma coisa aqui que é interessante, eu já escutei isso realmente de muitos comerciantes. O brasileiro gosta, assim, de novidade, isso é uma coisa, uma particularidade do brasileiro, né? Mas, daqui para frente, eu sei que eu não posso te pedir um exercício de previsibilidade, porque você mesmo falou, a gente sabe que a vacina nem foi fabricada ainda. Mas você acha que algumas coisas do que foi criado nesse momento, nessa relação consumidor-comerciante, são necessidades do momento e quando voltarmos à normalidade, passou, não vai ser mais isso utilizado, e vai ter algumas coisas que vão ficar. Tem como a gente tentar diferenciar um pouquinho o que é passageiro, o que só vale para esse momento e o que realmente, mesmo terminada a pandemia, deve ficar como legado desse momento que a gente viveu? Olha, nós estamos falando de comportamento das pessoas, e aí, particularmente, do consumidor. Somos nós, né? Nós vamos ter um grupo de pessoas que vai querer voltar para o tradicional, porque ele se identifica, nós somos seres de relacionamentos, nós gostamos de nos relacionar. A tecnologia veio para resolver muitas coisas, mas uma boa parcela aí, não dá para precisar quantos, mas uma parcela da sociedade vai preferir esse contato pessoal, ou seja, de voltar a frequentar a loja da maneira como sempre fez. Tem uma outra parcela da sociedade que vai combinar essas duas soluções, ou seja, nossa, como é conveniente eu comprar eletronicamente, então tem alguns produtos que eu quero fazer minhas compras apenas eletronicamente. Então, elas vão incorporar isso ao hábito delas, mas ao mesmo tempo, alguns outros produtos, elas vão continuar indo na loja, porque é a oportunidade da interação humana. Lembrando que a tecnologia tem que ser um facilitador das conexões humanas, de facilitar as nossas relações. E nós vamos ter um grupo que, com certeza, vai preferir resolver todas as questões de compra, todas essas necessidades em meio eletrônico. E, de novo, a tecnologia vai facilitar. Nós estamos aí prevendo a chegada do 5G.
Aliás, já tem empresas que já estão discutindo o 6G, que prevê para daqui 4, 5 anos já está se discutindo a implementação do 6G. Tudo bem, nós não temos nem o 5, mas já se olha para o futuro. E isso vai trazer mais velocidade e mais precisão. E com isso, essa interação eletrônica ela tende a ficar muito mais humana, com mais qualidade e mais humana. Então, isso vai transformar, sim, a sociedade. A gente pode dizer que as mudanças, elas vieram para ficar, todas elas. O que se pode discutir é a intensidade com que ela vai ser adotada pela sociedade. E isso nós vamos ter grupos diferentes que vai fazer uso da tecnologia com intensidade diferente. E aí tem muito a ver com... nós estamos vivendo um momento no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, que nós estamos convivendo, no mínimo, com 4 gerações diferentes no mesmo momento. E cada uma dessas 4 gerações, elas têm valores diferentes. Então, uma pessoa que nasceu em 1940, 1950, ela tem um conjunto de coisas que ela valoriza e também tem um conjunto de expectativas que é diferente quem nasceu em 1995. Então, nós estamos falando de comportamentos muito diferentes dentro da sociedade. Então, uma parcela da sociedade vai adotar, sim, Fábio, a novidade, veio para ficar e ela vai abraçar com toda intensidade e vai querer mais personalizado ainda, que atenda a isso, mas sem perder a dimensão humana. Esse é o desafio da personalização da comunicação e da venda, consequentemente. Olegário, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta. Você trouxe uma gama de informações muito interessantes para a gente. E vamos ver aí, terminada essa pandemia, como realmente o comportamento de consumidor e de comércio vai prevalecer de agora em diante, né? Exatamente. Olha, não dá para prever de maneira geral, ninguém tem uma bola de cristal de como vai ser, mas que com certeza vai ter mudança e essas conquistas que a gente teve durante a pandemia forçosamente vieram para ficar, eu não tenho dúvida. A gente pode só discutir a intensidade delas, mas estão aí e vai continuar avançando. A sociedade sempre avançou, né, Fábio? E sempre pela dor, eu costumo falar, né? Olegário, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado você pela oportunidade. Um abraço. Outro. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também nas nossas redes sociais. Por exemplo, no YouTube você entra lá e digita Alesp e toda a nossa programação fica lá arquivada. Está bem? Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo programa.